E essa noite Ele tem promessa para você, amém? Ele tem promessa para você, para mim, para minha casa, para sua casa. Então eu quero que você junto comigo, que você se assente, mas que você permaneça conectado. Que se você está aí na sua casa, mais uma vez seja muito bem-vindo. E Deus tem promessa para você também. Mas para que nós possamos viver as promessas do Senhor, nós precisamos conhecê-las. Nós precisamos saber o bom propósito de Deus que Ele tem para mim e para a sua vida. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus e tudo aquilo que Ele já preparou antes mesmo do seu nascimento. A Bíblia fala que de antemão, antes dele criar o mundo, Ele já tinha tudo preparado. Então o Senhor não quer pego de surpresa. A enfermidade que você está vivendo não é uma surpresa para Ele. Porque Ele falou para nós que no mundo teríamos aflições. Ele falou para nós que os últimos dias nós viveríamos tempos difíceis. Se você está vivendo um tempo difícil aí na sua casa, se você ainda está vivendo um tempo de luto na sua casa, eu quero dizer que Deus ainda tem promessa para você. Não é o fim da sua vida. Se você está me ouvindo agora, a sua vida não se findou. Se você está respirando, é porque ainda tem promessa para você. Então, confia nesse Deus. Confia nesse Deus que entregou tudo. Entregou Jesus por amor a você. Confia nele. E tudo mais Ele vai fazer. Amém? Hoje é uma noite muito especial. É uma noite onde estaremos consagrando as nossas famílias. Família é um projeto de Deus, não é um projeto do homem. Tanto que não é um projeto do homem, que nós vemos a luta aí no mundo para ser desestruturada e destruída a família. Porque se fosse um projeto do homem, o homem iria querer manter. Mas como é um projeto de Deus, há uma luta que eu e você muitas vezes não enxergamos. Mas se conhecermos a palavra do Senhor, começamos a compreender o porquê dessa luta. A Bíblia fala que as nossas armas não são carnais, mas são espirituais. Então, para que eu e você possamos guerrear com as armas corretas, precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos conhecer a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor para as nossas vidas. Tanto é um projeto de Deus que no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 27 e 28, nós vemos a criação do primeiro homem e da primeira mulher. E vemos a ordem do Senhor para esse casal. E ele diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Desde o princípio, o Senhor tinha como projeto muitos e muitos filhos sendo gerados para o louvor da sua glória. A ordem que Ele dá para Adão e Eva é: frutificai, enchei, multiplicai, enchei a terra de filhos e filhas. Mas é somente encher a terra com o propósito de nós como família, da sua família. Qual é o propósito de gerarmos filhos? Senão de gerarmos filhos para Ele, gerarmos filhos para o louvor da sua glória, gerarmos filhos para que esses filhos também resplandeçam a imagem do Senhor. Esse é o dia que vamos consagrar a nossa família, assim como todos os anos. E por que todos os anos precisamos consagrar as nossas famílias? Porque pode ser que no meio do caminho nos percamos do alvo, do objetivo e do propósito. Então não deve ser apenas uma vez por ano, mas todos os dias eu devo me lembrar
para qual o propósito eu e minha casa existimos. Para qual o propósito eu gerei filhos. Qual o propósito dos meus filhos. Os meses das consagrações é um mês muito importante para mim e para você, para nos lembrarmos disso. Mas precisamos entender antes uma pequena diferença. Quando falamos em consagração, muitas vezes nos confundimos com a santidade. Santidade e consagração andam sim juntos. Elas andam de mãos dadas. Porém, a santidade significa estar separado para Deus. E a cada dia que nos aproximamos dele, consequentemente, nos separarmos do pecado. E à medida que obedecemos os ensinamentos da Bíblia, começamos a ver o nosso caráter transformado e, consequentemente, a nossa conduta transformada em todas as áreas da nossa vida. O mais certo de falar que santidade é que, quanto mais perto de Deus eu me aproximo, mais eu me santifico, porque é Ele que me santifica. Se você está esperando você se separar do pecado para se aproximar de Deus, não perca tempo, você não vai conseguir. É o Senhor que te santifica. Quanto mais perto dEle, mais a sua luz vai brilhar em mim. Mais eu olho para mim e vejo as imperfeições, os pecados. Mais perto eu quero estar, porque Ele é luz. E a sua luz vai refletindo em mim. E aí Ele me santifica. É Ele que me santifica. Santidade, assim como o pastor falou, implica em tomar a nossa cruz, uma vida de renúncia e seguir a Cristo. Você tem se santificado todos os dias? Mas esse não é o foco hoje. O foco é consagração. Consagração é uma dedicação de algo ou alguém para Deus. Quando uma pessoa ou alguma coisa é consagrada, fica dedicado ao serviço para a glória de Deus. Ela tem um objetivo, tem um propósito para ser consagrada. Quando você se assenta com a sua família no almoço e você consagra aquele alimento para o Senhor, você está dizendo que esse alimento agora tem um objetivo. E esse alimento não vai te fazer mal, mas ele vai nutrir o seu corpo. Há um objetivo para a consagração do alimento. É reconhecer que vem do Senhor. Reconhecer que há um propósito nesse alimento. E reconhecer que consagrado ao Senhor, esse alimento não vai me fazer mal. Isso é consagração. Mas a santidade e a consagração, caminhos de mãos dadas. Elas não andam desalinhadas. O servir a Deus está ligado a uma vida de santidade. Quando servimos a Deus sem santidade, isso nos traz um peso de escravidão e opressão, e uma busca pela glória que não nos pertence. Mas quando servimos a Deus em santidade, vivemos a liberdade de filhos, nos traz paz e reconhecemos que tudo vem dele, tanto querer quanto realizar. Temos que andar alinhados com a santidade e a consagração. Esse é um tempo de nós nos reposicionarmos dentro das nossas casas, profeticamente. Por muito tempo, nós falamos e sempre estamos declarando o livro de Malaquias, no capítulo 4, versículo 4 ao 6. E diz assim: lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos, das ordenanças que lhe dei em Horebe, para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. E ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. De que terra o Senhor está falando? Será que ele está falando de uma terra física? Será que ele está falando sobre o chão batido debaixo dos nossos pés? A terra que ele está falando é a sua terra, a sua descendência. É a frutificação que está por vir na sua vida e na vida dos seus filhos. É dessa terra que o Senhor está falando. A Bíblia fala que o nosso coração é como uma terra que deve ser preparada para receber a palavra do Senhor. O seu coração está pronto e preparado para receber a palavra do Senhor. O coração dos teus filhos estão prontos para receber a palavra do Senhor.
Eles já estão frutificando, se assim já foi recebido, já estão dando fruto. E esse fruto é o próprio Senhor que vai colher. Como está o seu coração? Como está o coração dos seus filhos? Consagrar a família, e esta palavra não fala de sentimentos. É muito mais do que eu levantar a minha mão e falar: Senhor, eu entrego tudo para Ti. Senhor, a minha família é Tua. Mas quando saímos dessas portas, quando você está aí na sua casa, você se levanta desse sofá, dessa cadeira, dessa cama, eu não sei aonde você está, você toma o controle de volta nas suas mãos. Você entrega num passo e você pega o controle no outro. E hoje o Senhor está falando: solta. Deixa eu comandar. Deixa eu ser o centro. Deixa eu ser o prumo. Deixa eu ser o alinhamento que está faltando tanto na minha como na sua casa. Fala de um posicionamento claro com a palavra de Deus, tanto para filhos como para pais. Todo pai que ama Cristo disciplina seu filho e ensina-o no caminho em que ele deve andar. Todo filho que ama Cristo se posiciona em obediência aos pais e ao Senhor. Se vê que não é algo assim que é só uma parte, vai se posicionar, mas é necessário um alinhamento das duas partes, de pais e filhos. Ali ele não fala que se o pai não se voltar, eu ferirei a terra com maldição. Ele fala que é o pai e o filho, que ele faria com o coração do pai e do filho, se voltariam um para o outro. Mas isso não é uma palavra mágica, isso é uma palavra de posicionamentos. Isso é uma palavra de eu e você crer naquilo que está escrito, obedecer, e aí sim vermos as promessas cumpridas. Sempre na palavra de Deus há um se. Se você obedecer, se você cumprir, se você caminhar, se você me honrar, não tem a ver com as pessoas, tem a ver com o temor da palavra de Deus, com o temor a Deus. Consagração da minha e da sua família requer um reposicionamento da mesma em Cristo. Nossos filhos precisam tirar os olhos de você e você precisa direcioná-los para a cruz. Enquanto eu quiser ser Deus dentro da minha casa, enquanto eu quiser estar no controle da minha casa, meus filhos vão olhar para um Deus severo, vão olhar para um Deus de regras e costumes, vão olhar para um Deus que não ama. Mas quando eu junto com eles, eu olho para a cruz e falo: esse é o Senhor. Esse é o Senhor que te abençoa, esse é o Senhor que te ama. E eu começo a mostrar esse caminho para eles. Eu saio da posição do controle e deixo que ele viva a liberdade de filho. Deixo que ele viva a liberdade de filho. Mas isso também depende que eu e você, como pais, conduzimos as nossas crianças, nossos adolescentes e nossos jovens até o altar do Senhor. Mas ainda não é consagração. Isso ainda fala de santidade. E há inúmeros versículos na Bíblia que me auxiliam como esposa, que auxiliam o meu marido como sacerdote e auxiliam meus filhos de como se reposicionarem dentro da nossa família. Esses versículos, toda essa palavra vai auxiliar e vai nos conduzir para verdadeiramente estarmos no caminho no qual o Senhor programou, projetou e no qual Ele já estipulou na sua palavra. Quando falamos de um relacionamento de marido e mulher e falamos de reposicionamento da nossa casa, temos muitas palavras que nos auxiliam. Em Efésios 5:25 diz que o marido ame a cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela.
Ainda diz, falando aos maridos, que quem encontra uma esposa encontra algo excelente. Recebeu a bênção do Senhor, em Provérbios 18, 22. Ainda diz em Hebreus 13, no versículo 4, que o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Ainda diz em Efésios 4, 26, 27, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo, falando com os maridos. Em 1 Pedro 4, 8, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Se você se perguntou como eu posso me posicionar como marido, como sacerdote, esses são alguns dos versículos que você pode olhar, atentar no seu coração, deixar que germine essa palavra para que dê frutos dentro da sua casa. Mas aí vem um relacionamento conjugal. Vem um relacionamento tanto do homem como da mulher. E a mulher diz que ela deve ser submissa ao marido. A mulher deve honrar o seu marido. Deve estar sujeita a ele. Sujeição não fala de cabresto. Sujeição fala de honra. Sujeição fala de temor a Deus. Sujeição fala de eu me posicionar sabendo o meu papel dentro da minha família. Mas aí temos os posicionamentos dos filhos. Quando você olha para a palavra de Deus, você fala, como eu vou fazer que a minha família se torne uma família sacerdotal? Quem poderá me ajudar? Uns dizem. A palavra de Deus. A palavra de Deus tem respostas. E olha o que fala sobre os nossos filhos. Olha o que fala a teu respeito, jovem. A teu respeito, adolescente. A teu respeito, criança. No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, diz, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenha vidas longas na terra e que o Senhor, o teu Deus, te dá. Atente para isso, adolescente e jovem. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 1 e 4, diz, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. E aí ele continua, pais, não irritem seus filhos. Criem-os antes segundo a instrução e o conselho do Senhor. E mais uma vez, em Provérbios capítulo 1, versículo 8 e 9, diz, ouça, meu filho, a instrução do seu pai. Não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, porque isso agrada ao Senhor, diz Colossenses, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 20. E ainda em Provérbios 13, fala, no versículo 1, o filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Filhos, jovens, adolescentes, vocês também têm um posicionamento dentro da família. Vocês também têm algo que o Senhor declarou na palavra dele. Vocês têm mandamentos, vocês têm ordenanças. Mas recebam isso como filhos amados do Senhor. Recebam isso como aquilo que o Senhor está dizendo, ei, quer ter vida longa, quer ter vida próspera, quer que tudo vá bem, obedeça aos mandamentos. Cada um de nós, dentro da família, tem um posicionamento. Filho, pai, mãe. E quando nós conseguimos alinhar isso dentro das nossas casas, não vou dizer que tudo vai ser perfeito. Nem tudo pode dar certo. Mas o Senhor olha a intenção do nosso coração. O Senhor olha a intenção do meu e do seu coração, para que vivamos verdadeiramente a palavra de Deus dentro das nossas casas. Para que sejamos verdadeiramente essas famílias inspiradoras. Eu e você
temos um posicionamento profético nesse ano de 2021. Nós temos muito para conquistar e o Senhor já declarou isso sobre a nossa casa. O Senhor já declarou que iremos plantar e iremos colher. Mas Ele quer que o plantio comece dentro da sua casa. Ele quer que você comece no seio da sua família. Ele quer que o plantio comece no coração dos teus filhos. Ele quer alinhar as coisas que estão desalinhadas dentro da família. Porque a família com o propósito que ele sonhou e que ele ainda não desistiu. Essa família é pautada na palavra. Essa família tem como base sólida a palavra de Deus. Eu e você precisamos conhecer a palavra todos os dias. Precisamos nos submeter a ela. Sabe, quando eu falo de consagração, eu trouxe 2 exemplos na Bíblia de filhos consagrados. Temos um exemplo que falam sobre filhos que viviam a serviço do Senhor, mas não eram santificados. Eles não se santificaram. E eu estou falando dos filhos de Eli. Em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 12, diz que eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Quando eu fui buscar o que significa filho de Belial, eu pensei, vou trazer na íntegra. São filhos das trevas, filho do diabo, filhos inúteis ou sem valor, sem proveito, sem propósito. Esses eram os filhos de Eli. E para você conhecer essa história, vá lá no livro de 1 Samuel, você vai conhecer a respeito do que esses 2 filhos fizeram, Hófnis e Finéias. Eles viviam na casa do Senhor. Eles participavam dos momentos das consagrações, mas eles faziam o que era mal ao Senhor. E por um tempo, na palavra, no momento, a gente vê que Eli até se levanta e fala, por que vocês estão fazendo isso? Mas Eli não corrigiu seus filhos. Eli não os tirou da função, porque não é importante que seu filho esteja numa função. É importante que seu filho seja santificado para a função. Porque colocarmos a família numa função sem santificação, nós vamos gerar, não filhos, vamos gerar escravos. E o fim dessa história é que um homem de Deus veio e deu uma palavra a Eli. E a palavra que ele deu é Deus dizendo, porque vocês zombam do meu sacrifício e da minha oferta, que determinei para a minha habitação? Porque você honra seus filhos mais do que a mim? E o final dessa linhagem, Deus falou, por sinal será, seus 2 filhos morrerão no mesmo dia. E no mesmo dia Eli padeceu, morreu. E a continuação dessa palavra de Deus para Eli é, eu vou cortar o seu braço de descendência. Não haverá velhos na sua casa. E além do mais, aqueles que sobreviverem vão viver para chorar e se lamentar. Esse não é o tipo de consagração que eu quero para minha família. Esse não é o tipo de futuro no qual as promessas estão dizendo que eu e minha casa serviríamos ao Senhor, que nem essa declaração de Josué, e nem a promessa de que o Senhor me abençoaria você até 1000 gerações. Aqui ele corta a geração de Eli, porque Eli honrou os seus filhos mais do que a Deus. E o que é honrar o meu filho mais do que a Deus? Honrar o meu filho mais que a Deus é eu ver meus filhos na libertinagem e não ensiná-los o caminho da liberdade de Cristo, do temor ao Senhor. Não é gerar regras nos corações das nossas crianças, dos nossos jovens. Não é gerar regras dizendo não toque, não cheire. Não. Lembre-se, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me santifico.
Então eu não posso querer levar regras para os meus filhos. Eu preciso levar o Senhor. E aí as palavras do Senhor vão entrar no coração deles. E eles mesmos, por amor e temor ao Senhor, vão se separar dessas coisas. Não deixe que a sua linhagem tenha uma sentença de morte. Não deixe que a sua linhagem se quebre no meio do caminho. Honre ao Senhor. E os seus filhos vão olhar para você e vão honrar ao Senhor. Coloque o Senhor em primeiro lugar dentro da sua casa. Não é mais tempo de satisfazer as necessidades dos nossos filhos a ponto de deixarmos o Senhor de lado. E algo bem simples que eu quero dizer aqui, sem acusação, mas algo simples que pode acontecer, que eu não honro o Senhor e honro mais os meus filhos. Quando um filho meu se levanta e fala: não vamos louvar o Senhor nessa noite, não vamos à casa do Senhor, vamos festar, vamos ficar em casa, vamos para a piscina. E você fala: é mesmo, meu filhinho, é mesmo, não precisamos ir, nós podemos assistir depois, vai estar gravado. Isso é uma maneira de eu honrar ao meu filho e não honrar ao Senhor. O que eu tenho que dizer: vamos sim, vamos à casa do Senhor. O Senhor é o primeiro nessa casa e você vai aprender isso, que Ele também vai ser o primeiro no seu coração. E o seu filho pode espernear, chorar, pode fazer o que você quiser, traga ele esperneando, mas não deixe o braço da sua geração ser cortado por honrar mais os filhos. Não deixe que o braço, que a sua linhagem seja cortada por você atender aos caprichos de um pequeno reizinho. Mas aí tem alguém que foi consagrado, que viveu em santidade, e eu falo de Samuel. Em 1 Samuel 3 diz, vemos o Senhor chamando Samuel pela primeira vez, mas em 1 Samuel 3,19 diz que ele crescia e o Senhor era com ele. Nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra, e todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta ao Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló, pela palavra de Deus. Mas isso aconteceu do nada? O Senhor simplesmente olha para Samuel e fala: agora sim, achei um profeta na terra, vou ajudar você, você vai levar o meu nome. Teve uma mulher, uma mãe, que se posicionou em favor da sua linhagem. 1 Samuel 1,11 diz: e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva de não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Pelo que também ao Senhor eu entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou o Senhor. Estamos falando de Ana. Ana consagrou o seu filho ao Senhor. Ana entregou o seu filho nas mãos do Senhor. E por causa disso, porque Ana não só entregou de palavras, mas a Bíblia diz que de ano em ano ela ia visitar o seu filho. De ano em ano ela ia e levava uma roupa nova, uma capa nova para o seu filho. E de ano em ano, com certeza, após que Samuel foi desmamado e levado para o templo, depois de 4, 5 anos, ela estava lá ensinando: Samuel, seja fiel ao Senhor. Samuel, seja fiel ao Senhor. Ana entregou o seu filho, mas não só de boca. Ana perseverou também no ensino, ensinando a Samuel o propósito para o qual o Senhor o havia gerado. E por causa disso, Deus pôde cumprir o propósito na vida de Samuel.
Porque houve uma mulher que investiu em ensinar e instruir essa criança no caminho que ela deveria andar. E por que eu trouxe esses dois exemplos, tanto do profeta Samuel como os filhos de Eli? Primeiro eu quero dizer que é possível sim, estar consagrado e não santificado. É possível. É possível estar a serviço do Senhor e dizer, olha, eu sirvo a Deus, mas a palavra diz que esses me honram com os lábios, mas as minhas palavras não estão no seu coração. E isso quer dizer de caráter. É possível, mas é impossível a santificação sem a consagração. Porque quando eu me santifico, eu olho para esse Senhor e eu vou servi-lo. Quando eu me santifico, eu falo e olho tudo que Ele fez por mim. Quando eu olho e vejo as suas palavras, as suas promessas, eu quero fazer e quero anunciar as grandes coisas que Ele fez por mim. Eu quero dizer que os nossos filhos não são filhos de Belial. O meu e o seu filho não são filhos de Belial, não são filhos inúteis, não são filhos sem propósito. Nossos filhos são consagrados ao Senhor e se você ainda não os consagrou, essa é a noite. Nossos filhos são separados para o louvor da glória dEle. Somos uma família que tem propósito. Nós não andamos sem destino, nós não andamos sem um caminho específico, sem um lugar para onde queremos chegar. Nós somos famílias inspiradoras, comprometidas com a transformação da sociedade para a expansão do reino de Deus. Se você nunca ouviu essa palavra, está ali na parede da igreja. É hora de você viver as promessas de Deus. É hora de você, eu, a minha, a sua casa, vivermos um propósito, não vivermos a esmo. Nós temos uma missão. Nossa família tem um propósito de expandir o reino de Deus, através de discípulos transformados pelo Evangelho de Cristo, que edifiquem suas famílias nos princípios da palavra, para que sejam inspiração. Os seus filhos têm que ser inspiração. A minha, a sua família precisa ser inspiração lá fora. Nós precisamos levantar a bandeira de Jeová Nissi e dizer, ei, nós estamos aqui. Ei, família é projeto de Deus, nós nos posicionamos e nós não arredamos o pé. Nós permanecemos. E mesmo se formos abatidos, além da morte nós estamos com Ele. Para que sejamos inspiração e exerçamos influência na educação, no governo, na comunicação, na economia, nas artes, sendo sal e luz em todas as áreas de influência da sociedade. Você pode falar, eu vou preparar o meu filho para ser um sacerdote na casa do Senhor. Não, você vai preparar o seu filho para ser inspiração aonde quer que ele esteja. Seja qual o ramo para qual ele foi chamado, seja qual o segmento profissional, seja qual o segmento de ir levar as nações, não importa. Aonde ele pisar a planta dos seus pés, ele precisa saber que ele tem propósito. E o propósito dele não é adquirir riquezas. O propósito dele não é adquirir carros, não é adquirir um status. O propósito dele é expandir o reino de Deus. A nossa família tem propósito. Essa casa, como família espiritual, tem propósito. Nós não andamos às cegas, porque nós andamos na luz de Cristo. Essa casa tem propósito. Nossos filhos têm propósito. Nós precisamos ser inspiração. Enquanto tantos lutam aí fora para que as famílias sejam deterioradas, nós, como igreja do Senhor, nos mantemos posicionados. Consagrar a minha família é muito mais do que emoção. É eu colocar a minha família
ao serviço do Senhor, para que Ele cumpra o propósito para qual Ele nos gerou. Tem propósito para você do Senhor. Para os seus filhos tem propósito. Mas se não velarmos pela palavra, se não velarmos pela palavra profética desse ano, que nós plantaríamos, que nós comeríamos as uvas, que nós iremos expandir o reino, nós vamos chegar no ano de 2022 com a mesma pergunta: qual o propósito da minha família? Vai passar esse ano e você vai chegar em 2022, eu preciso consagrar a minha família. Não, em 2022 você vai chegar aqui para contar tudo que o Senhor fez através da sua família. Você vai dizer: valeu a pena eu confiar no Senhor, valeu a pena eu velar pela palavra, valeu a pena eu instruir meus filhos, valeu a pena eu me posicionar, porque daí o Senhor não vai cortar o nosso braço. O Senhor vai fazer tudo aquilo que Ele pensou, tudo que Ele imaginou, tudo que Ele projetou, e eu e minha casa seremos abençoados, assim como a sua casa será abençoada até 1000 gerações daqueles que amam e obedecem ao Senhor. Pegue essa palavra, mostra ao Senhor que você está aí, pega essa palavra: seja abençoado até 1000 gerações aqueles que amam e obedecem ao Senhor. Hoje é um dia de consagração. Eu quero convidar você a ficar de pé. Mas você pode estar falando assim: eu nem sei como fazer isso. Eu quero te dizer que há um caminho. Há um caminho onde tudo começa. E esse caminho se chama Jesus. Jesus, o Filho de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu te convido hoje, eu quero te apresentar, se você ainda não conhece esse Jesus. Esse Jesus que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer acessar as promessas? Você quer acessar a vida eterna? Você quer acessar essa vida plena? Só há um caminho: Jesus. Todo o resto vem, que é o diabo, vem para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Então eu quero te convidar agora para que você receba esse Jesus no seu coração. Todo aquele que confessar com a sua boca e crer no coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, este será salvo. Porque com a boca se confessa para a salvação. Creia agora. Creia em Jesus. Creia no Filho de Deus. Eu quero te convidar a orar. Coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos. Repita comigo essa oração. Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero viver a plenitude da sua palavra. Eu quero viver uma vida eterna contigo, Senhor. Com isso, eu quero declarar que os meus caminhos não estão alinhados com os teus caminhos. E eu peço perdão pelos meus pecados. E quero te convidar agora, Jesus Cristo, Filho de Deus, entra no meu coração. Faz tudo novo. Que a minha descendência seja frutífera e seja longa sobre a terra. Senhor Jesus, eu te reconheço hoje como Senhor e Salvador da minha vida. Muito obrigada. Eu oro em nome de Jesus. Amém.